Ao vivo. Será que não... Ao vivo, pessoal, desculpa. Ao vivo, hoje é o dia de travamento de computadores. Eu não consegui passar a vinheta, me desculpas, que eu já travei aqui, já estava achando que ia desligar. Muito boa noite a todo mundo que está online aqui. Hoje não tem Janaína, hoje temos Renato, porque Janaína está no compromisso profissional, então eu aqui vou capitanear hoje o papo da gente. E temos hoje a doutora Bia Carniel, hoje diretamente de Santiago do Chile. Olá. Vai falar com a gente aqui de um assunto bem legal. Doutora Bia, muito obrigado de estar aqui. Renato, muito obrigado de estar aqui. A todo mundo que segue a gente lá no Instagram, a todo mundo que está chegando em casa agora, 7h37 da noite, no mega engarrafamento que está aqui no Rio de Janeiro, e deve estar em todos os lugares. Todo mundo aqui atrás de informação, né? Bom, falando justamente, apresentando aqui, para quem não conhece, o Micromeio é um canal que foi desenvolvido, criado pela Janaína, quase 2 anos atrás, para divulgação da ciência. Então, a gente fala aqui de tudo que é voltado à ciência, não só a microbiologia, né? A microbiologia geralmente é o carro-chefe da coisa, mas a gente fala de tudo que é a ciência. Temos aqui Júlia, que chegou agora também, depois de destravar o computador. Hoje é o dia, hein? Desculpa, infelizmente eu tive um problema de internet e não acabei conseguindo entrar. Não, tá tranquilo, Júlia. Marcos já passou todos os recados? Não, ainda não. Não. Acabei de entrar aqui que eu também travei. Então, a Júlia é a nossa pessoa responsável por toda essa parte de identidade visual, entendeu? Do Micromeio, e fica aqui para ajudar a gente quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente não sabe o que faz, a não ser apertar Ctrl Alt Del. E aí ajuda a gente. Só lembrando, então, quem quiser o certificado de participação, pode enviar para a gente em até 1 hora após o término da live, o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Voltando para a aula, podem continuar. Beleza. O Renato, para quem não conhece, o Renato é um colaborador de antigo tempo aqui do Micromeio. Olha, cuidado comigo com mesmo. Esse tempo aí. Né? Então, o Renato, farmacêutico, experiência na área pública do Rio de Janeiro, plantonista, trabalhou em multinacional, ele conhece os dois lados da moeda, né? O lado bom, do policial mau e do policial bom. Então, ele sabe dos dois lugares e está aqui ajudando a gente a trabalhar com a doutora Bia. Doutora Bia, bióloga pela Unicamp, mestre em biotecnologia em parceria com a UFSCar e Embrapa, doutora em medicina tropical pela Universidade de Medicina Tropical de Liverpool. Né? Teve aula com John Lennon. E aí ela vai falar com a gente um pouquinho sobre como é que as bactérias que te colonizam mudam a eficácia da vacina. Uma coisa bem legal, né? Uma coisa nova. A gente não falou desse tema ainda aqui no Micromeio. E aí a doutora Bia vai trazer para a gente a experiência dela nesse sentido, né? A gente passou um pouquinho, né, doutora Bia, um pouquinho do boom de falar de vacina, né? Até porque a pandemia já está sob controle, mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? E vai ter agora, o governo está falando alguma coisa de transformar a vacina da Covid em uma vacina igual da influenza, ou seja, todo ano vai ter, com variação de chip e tudo aí mais. Então, a gente está aqui para ouvir a senhora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, muito boa noite a todo mundo. E quero agradecer de novo o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto que eu, pessoalmente, também acho muito interessante. E, aliás, também só um adendo sobre a Covid. Na verdade, as vacinas que a gente tem agora, que a gente está tomando, são as vacinas antigas, né? Então, ainda tem muito chão aí, tem novas variantes. Então, também a gente não pode facilitar tanto, né? Vamos continuar tomando um cuidado aí, gente, se tiver em aglomeração. Carnaval, né? Daqui a 3 dias. Pois é, né, gente? A gente falou isso ontem, né? Ontem a gente estava falando de hanseníase, né? Então, daqui a 3 dias é carnaval. Acredito que todo mundo vai estar de máscara, luva, álcool gel. Né, Renato? Não vai encostar em ninguém, hein? Com certeza. Ninguém com beijar certeza. ninguém, não, só pegar na mão. Começou pela bola preta no domingo, todo mundo de máscara na rua, 1,5 milhão de pessoas na rua, todo mundo de máscara. Não, mas, gente, por exemplo, vai visitar alguém no hospital, alguém mais velho, imunocomprometido, usa máscara, entendeu? Tipo, esses são os momentos. Sim, com certeza. Beleza. Doutora Bia, quando quiser que a gente coloque o slide, me fala, tá? Legal, pode colocar já. Vou colocar aqui. Beleza.
Está pronto, a senhora tem um comando de passar para frente ou para trás. Tem. Vamos ver, está funcionando aqui. Sim. Bom, né, já me apresentaram, mas eu vou dar uma apresentadinha aqui de novo. Graduação em Biologia, eu fiz o meu mestrado na UFSCar, junto com a Embrapa, e o meu doutorado na Escola Tropical de Liverpool, na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, né? E durante o doutorado, eu usei 2 estudos clínicos para investigar se a colonização de pneumococos no nariz e na faringe impactava a resposta à vacina contra a influenza. E nessa pesquisa, a gente viu que sim, que quem estava colonizado pelos pneumococos tinha uma resposta mais fraca à vacina, com menos anticorpos no nariz e no pulmão. E aí é uma questão muito interessante, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já pensou alguma coisa tipo, por que será que eu e meu parceiro tomamos a mesma vacina contra a Covid, mas ele se infectou e eu não? Ou vice-versa, a gente tomou a mesma vacina, mas eu me infectei e ele não. E a resposta disso pode ser a sua microbiota. Deixa eu passar aqui. Gente, desconfigurou um pouco os slides aqui na hora que a gente colocou, mas acho que dá para entender. Dá, né? Então, a microbiota ela vem se tornando cada vez mais relevante, né? Só olhar aqui esse gráfico da pesquisa do Google pelo termo microbiota, o começo é 2010 até hoje. Então, né, assim, a subida vem, né, constante. E aí, nessa live, eu quis trazer um panorama geral, né, da microbiota para dar um contexto, e aí depois a gente discute sobre o impacto na vacinação especificamente, né? E também, só para vocês saberem que eu coloquei a indicação das fontes no canto do slide, e aí no fim da apresentação tem a referência completa para quem quiser saber mais. Ou também pode mandar mensagem, que daí eu mando o artigo para vocês. Bom, né, começando do básico, assim, bem rápido, né? Como vocês sabem, na natureza tem muitos relacionamentos simbióticos, né? Nessas parcerias, os membros das espécies diferentes se unem para compartilhar recursos e trazer benefícios uns aos outros. E aí tem uns exemplos aqui que eu coloquei nesse slide, né? E a simbiose com os micro-organismos, ela foi essencial para a evolução das células eucarióticas e, portanto, essencial para a evolução dos humanos, né? Para os humanos existirem. E as organelas da mitocôndria e o cloroplasto, elas eram originalmente as bactérias independentes, né? E como dá para ver na figura, quando o núcleo das células ancestrais procariotas estavam se formando, aconteceram umas dobras na membrana plasmática. Isso deu a oportunidade para que essas bactérias entrassem nas células através da endossimbiose. E aí, bactérias aeróbicas entraram nas células procariotas e, aos poucos, se incorporaram nessas células, dando origem à mitocôndria. E também, quando a cianobactéria, né, entrou, fez o mesmo processo de endossimbiose, originou o cloroplasto. E também vocês devem saber, né, que as evidências dessa simbiose têm muitas. Essas organelas têm genoma próprio, elas são similares em tamanho e estrutura a essas bactérias que originaram elas. E, além disso, a mitocôndria e o cloroplasto, elas se replicam por fissão binária, um processo que é usado por essas bactérias. Então, além dessa simbiose ancestral, né, já foram documentadas a simbiose humana com mais de 1.000 espécies diferentes. E essas espécies podem ser bactéria, fungo, vírus. Cada pessoa está numa relação simbiótica com 150 a 200 micro-organismos todo momento. E essas relações evoluíram por milênios, né? Hoje em dia, cada um de nós é colonizado por trilhões de micro-organismos. E os organismos são a microbiota. Aí, para a gente ter uma ideia do impacto que a microbiota tem nos humanos, tem uma comparação que eu gosto muito, que é, no nosso corpo, a gente tem, de um lado, os genes humanos, né? Cada pessoa tem de 20 a 25 mil genes. E do outro lado, a gente tem trilhões de micro-organismos, com 4 ou 5 mil genes cada um. Então,
dá para perceber os genes dos micro-organismos têm um grande impacto na nossa vida, né? Só os micro-organismos que vivem no nosso intestino é 1 ou 2 quilos de bactéria. Então, é uma coisa assim, é realmente estrondosa no impacto. E cada pessoa, né, tem a sua própria combinação de microbiota que coloniza as nossas mucosas, principalmente. E quando você come, aí os micro-organismos presentes na comida entram na boca, descem para o estômago. Além disso, tem os outros micro-organismos que entram pelo nariz e também vão para o pulmão e para o estômago. Então, a gente tem microbiota nasal, oral, uma mista, né, que fica aqui perto da epiglote, da faringe, e alguns micro-organismos que descem até o pulmão, mas não tem muitas coisas que conseguem sobreviver lá, né? É um ambiente bem hostil. A maioria de todas elas vão para o sistema digestório e aí formam a microbiota intestinal, que concentra lá no intestino grosso, né? E além disso, a gente tem a microbiota da pele e a vaginal. Então, só para dar um contexto, né, Nós gente? somos um ônibus cheio Sim. de micro-organismos, na verdade, né? Eu já dei uma vez uma aula para criança, né? Microbiologia para crianças, imagina, eu dei só para uma parte aqui. E aí, para explicar de que a gente era como se fosse uma garrafa de mate cheia de micro-organismos, ficava todo mundo assim, meu Deus, mas eu tenho bicho. Coitada das crianças. Teve criança que nunca mais tomou mate na vida. Eu usei o mate para melhor, mas é interessante, né? Você falar assim, nós temos um monte de bichinho dentro da gente. Aí elas ficavam assim, meu Deus, um monte. Mas se eu lavar a mão? Eu falei assim, você vai diminuir na mão, mas ele está em todo você. É bem legal. Pois é, é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Porque eu acho que a gente pensa, claro, a gente tem organismos colonizando a gente, mas a gente não imagina a proporção, eu acho que essa é que é muito interessante também, né? Concordo. Então, continuando então, né? De onde vêm esses micro-organismos, né? Como a microbiota se forma? Isso eu acho muito interessante de pensar, porque a história, né, da simbiose com os micro-organismos, ela começa quando a gente está lá no feto, né, na barriga da mãe. Então, o tipo de parto também tem muito impacto na microbiota do bebê. Se o bebê nasce por um parto normal, a microbiota do bebê está mais associada à microbiota vaginal e intestinal da mãe. Aqui eu coloquei algumas espécies predominantes, né, para quem quer mais detalhes. E se o bebê nascer por cesariana, a microbiota está mais associada ao ambiente que a criança nasceu, né? E a microbiota da pele. Então, nos primeiros 2 anos de vida da criança, a microbiota se forma e depois disso ela se estabiliza. Então, nesses 2 primeiros anos, muitos fatores influenciam na formação da microbiota. A nutrição é um fator muito importante, né? Desculpa, gente, eu tô falando, mas eu nem mudei o slide. A nutrição, né, é um fator muito importante, porque os bebês que são amamentados com leite materno, eles têm uma microbiota diferente dos bebês que são alimentados com fórmula. Isso porque o leite materno, ele possui antimicrobiais, nutrientes, e que esses nutrientes, eles promovem a colonização de certas bactérias específicas. Então, por exemplo, a gente tem o gênero Bifidobacterium, né, que se alimenta do leite, né, dos açúcares que tem no leite materno. E outro fator importante também é os antibióticos ou probióticos que a pessoa toma nesses 2 primeiros anos, porque daí isso impacta, assim, diretamente, né, nas populações de bactérias do corpo. E, por último, a estrutura familiar, que eu acho um fator interessante, que as crianças que possuem irmãos mais velhos, eles têm muito contato com as microbiotas dos irmãos. Então, eu acho isso interessante. Então, a gente, além desses fatores, né, que inicialmente formam a microbiota do bebê, tipo de parto, o tipo de nutrição, o uso de antibióticos ou probióticos e a estrutura familiar, ainda tem mais outras coisas que determinam que micro-organismos que vão colonizar cada mucosa de cada pessoa. Gente, eu não estou acompanhando as perguntas. Se tiver alguma, você me dá um toque. Pode deixar, eu falo aqui. Tá bom. Não, por enquanto, o pessoal só está dando boa noite e parabenizando pelo tema. Por enquanto, não tem nada específico. Quando tiver, a gente passa. Tá bom.
Você deve ter um fã-clube também. Todo mundo que vem para cá tem fã-clube. Aí fica mandando um monte de coisa. É isso aí, gente. Continua mandando. Bom, então, a composição da microbiota, né? Continuando, como que se compõe, né? Primeiro, as coisas mais óbvias. O pH do corpo de cada região e a temperatura de cada região também vai influenciar nos micro-organismos que vão morar lá. E, além disso, tem evidências menos óbvias, né? Que mostram, por exemplo, que outros fatores que influenciam são a genética, as infecções que você tem, proximidade com animais, exposições a toxinas, que tem muitas, né? Principalmente na cidade, e até as estações do ano também pode mudar por causa dos alérgenos e tudo mais. E também, muito importante ressaltar que se argumenta muito na comunidade científica que a região geográfica é um dos maiores determinantes da microbiota. Então, porque a região, muitas vezes, também determina a dieta, estilos de vida, as condições ambientais, os alérgenos, parasitas. Então, tudo tem a ver com... O estudo que você fez foi na Inglaterra, certo? Certo, o meu foi em adultos da Inglaterra. Então, fatalmente, bem diferente, talvez, do brasileiro, né? Sim, aliás, lá na escola de medicina tropical, eles têm uma parte da pesquisa que eles fazem em Malawi. E eles comparam a microbiota também, e depois eu vou falar um pouco mais, mas sim, tem muita diferença dependendo do... Porque é isso, né? As condições de vida são diferentes, e não sempre para o pior, porque, por exemplo, existem estudos em que as pessoas de regiões rurais, na verdade, têm microbiota mais diversa. Então, não é simplesmente não morar na cidade, é morar em condições precárias, né? Que é o problema. A alimentação, a disponibilidade de alimentos, a variação de variedade de alimentos também é determinante para isso, né? Com certeza. Inclusive, tem até um estudo com o povo indígena Yanomami, e esse estudo concluiu que eles têm a biota mais diversa de todas as regiões estudadas até hoje. Tá vendo? Então, é isso, assim, não é tipo, você não está morando na cidade, você está Renato, mal. vai lá para o Xingu, Renato, tomar um copo de leite lá no Xingu. Pô, cara, você vai ficar magrinho, vai perder 20 quilos em 5 minutos, vai ver só. Então, Eu já tive a experiência de visitar e, meu Deus do céu, é bem enriquecedor, vamos dizer assim. Enriquecedor, né? Você fala assim, nunca mais, isso, obrigado, nunca mais eu bebo isso. Surpreendente. É verdade. Então, eu esqueci só mais uma coisinha que eu esqueci de falar, um adendo, é que também tem outras coisas que afetam, por exemplo, desse negócio da região geográfica, né? Que é interessante que, por exemplo, as regiões do Ocidente, elas têm mais um gênero de bactéria, né? No caso, o gênero bacteroide, e nas regiões orientes do mundo é mais comum as bactérias do gênero Prevotella. Então, eu acho isso interessante também, porque isso depende muito, assim, é cultural e que vai passando para geração, né? Interessante. E, bom, então até agora eu falei, né, de como se forma a microbiota, mas eu não falei nada sobre como funciona essa relação simbiótica, né? Tipo, o que nós humanos ganhamos sendo colonizados pelos trilhões de bactérias, né? Por que a gente não toma antibiótico e fica livre de todas, igual a gente faz com parasitas, tipo tênia, lombriga, né? Que a gente quer matar tudo. Então, na verdade, né, eu com certeza vocês já ouviram falar muito, que os benefícios são gigantes. A microbiota afeta toda a saúde das mucosas, da pele, sistema digestório, nervoso. E, além de tudo isso, a microbiota também impacta profundamente o sistema imune. E quando a microbiota está saudável, você tem um cenário, que você tem uma grande diversidade de bactérias te colonizando, não tem nenhuma espécie que domina todo ali, né, a sua região, sua mucosa. E quando você está com a microbiota desbalanceada, você tem um cenário completamente diferente, e muitas vezes é associado à doença. E esse desbalanço é chamado de disbiose, né? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre os detalhes aqui para entender como esses micro-organismos afetam a gente.
Primeiro, a gente tem influência no sistema digestório e no metabolismo, né? A microbiota intestinal, ela tem um papel muito importante, que é digerir os nutrientes que os humanos não conseguem digerir sozinhos, né? Que nem polissacarídeos vegetais e alguns componentes da carne também. E também mantém a tolerância e a ciliaridade da mucosa intestinal. Isso aumenta a permeabilidade e a absorção dos nutrientes. Além disso, também a microbiota intestinal produz os ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos, eles protegem a mucosa da colonização de patógenos, tipo, aí as bactérias malvadas, né? E ainda aumenta os movimentos peristálticos. Além disso, é uma lista gigante, né, gente? Além disso, auxilia também a metabolizar alguns medicamentos e o que muda a eficácia deles, e produz micronutrientes essenciais que a gente não produz naturalmente, né? Vitamina A, B, C, K, vários aminoácidos. E aí, em troca de tudo isso, a gente dá para as bactérias um ambiente gostoso para eles morarem lá, um ambiente estável, uma comida gostosa, e aí eles ficam lá fazendo tudo isso para a gente. É o preço do aluguel. É um preço alto, eu acho. Não, mas é por isso, ontem a gente debateu aqui na palestra com a doutora Marinês sobre hanseníase, toda doença que tem uma terapêutica de longo período, né, antibióticos fortes durante vários meses ou ano, por isso você tem uma disfunção completa, né, do regulamento, a regulação da tua flora, da tua microbiota, sai tudo, né, sai tudo do lugar. Né, que é aquela brincadeira que eu sempre falei para explicar, né, para quem era leigo da microbiologia, cada um no seu lugar. Né? Você não pode pegar aquele que está lá embaixo e botar em cima, porque vai dar problema. Então é cada um no seu lugar. O que está no olho é no olho, o que está no intestino está no intestino. Não pode trocar os dois. Totalmente diferente. E aí, quando você tem um antibiótico, quando você tem uma baixa de imunológica, aquele que era para ficar no lugar, ele começa, né? É o que você falou, vai ter a predominância de alguém, e aí o teu equilíbrio. A disbiose. Né? Não, aí você é horrível. Para quem já passou por isso, é terrível. Desregula tudo, né? Realmente. Bom, então, próximo aqui, que na minha opinião, o impacto da microbiota no sistema nervoso é um dos mais surpreendentes. Não sei se vocês concordam. Que essa influência, né, ela é possível por causa do eixo intestino-cérebro, que é a conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. E aí esse eixo transmite sinais, informações entre os dois sistemas, através de neurotransmissor, hormônio, célula imune. E a microbiota intestinal, ela consegue produzir e reagir a vários neurotransmissores e outras moléculas, né, que nem serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico. E por isso que essa microbiota é chamada de segundo cérebro, né? Porque ela influencia muito nessa... basicamente, como a gente se sente, né? Isso aí é fácil, isso aí é... Júlia tem prova amanhã, não estudou. O sistema intestino-cérebro é uma coisa muito rápida. Tem um professor de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Dr. Fabrício Assini, que assistiu uma palestra dele num congresso em Belém, do Conselho Federal, e ele fala justamente isso, sobre alguns fitoterápicos que a gente utiliza para poder restabelecer esse equilíbrio. Né? Porque muitos dos medicamentos para tratamento de depressão, de coisa, na verdade, é uma disbiose que leva a agravar ou até mesmo a iniciar o quadro. Entendeu? Sim. E ele tem trabalhos bastante interessantes a respeito do assunto. Entendeu? Sim. Então, realmente. Na verdade, agora mesmo que... só para completar, né? Porque eu não coloquei um slide, coitado, das outras microbiotas, né? Eu só coloquei as mais importantes, assim, mais relevantes aqui para a apresentação da vacina, né? Mas na boca, no nariz, na pele e na vagina, os micro-organismos protegem da colonização de patógenos e também mantém o pH estável, né, saudável ali. Então, importante também, só uma menção honrosa.
Então, agora a gente já chegou na desbiose, que é exatamente o que a gente estava falando, né? A gente já viu que a microbiota faz quando a gente está saudável. Mas o que acontece quando ela está desregulada? Esse estado, né, de desbalanço, ele é chamado de desbiose, né, que eu já comentei, e ele está associado a várias doenças. E é muito importante ressaltar que não se sabe muito bem o que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha. Não se sabe se a doença leva à desbiose, se a desbiose leva à doença, não se sabe direito esse mecanismo em geral. Então, eu queria... Tem uma pergunta já sobre isso. Ah, é? Ah, ótimo. Já. Em relação ao Covid aqui, doutora, só te interrompendo um pouquinho. O Paulo Souza aqui perguntou se a senhora acha que a microbiota individual da boca e narina pode ser responsável por algumas pessoas não se contaminarem com o vírus da Covid-19. Já que a senhora tocou no assunto da coisa meio que antecipando também. Sim, eu vou colocar mais coisa aqui sobre o Covid depois, mas, em geral, as pesquisas são microbiota intestinal e a Covid. Não se sabe ainda da boca e da narina, né, e faringe, mas a minha opinião de especialista é que sim, com certeza existe algum impacto. Agora, se o impacto é sistêmico, ainda, né? E se é sistêmico, pode ser que seja um impacto assim, igual é o Paulo, né, que falou. Igual o Paulo falou, que pode ser que só de certos organismos estarem colonizando seu nariz, você fica mais suscetível, né, a pegar Covid. Eu acho isso completamente possível. Se for assim, eu tenho que descobrir logo, doutor. Eu peguei Covid 4 vezes, não aguento mais. Nossa, então, olha aí, para você essa apresentação. Não, no final, mais. No final Renato, tem uma parte ali. Renato, não adianta bochechar com uísque, não dá certo. Não dá, isso eu descobri já. No final, tem uma parte da alteração da microbiota ali, se é possível, daí já pode tentar umas coisas, né? Vamos... Então, voltando aqui, né, de passar... Então, agora vamos só falando da desbiose da microbiota intestinal, né? Primeiro, porque é de longe a que causa mais impacto, já que é a predominante no nosso corpo. Se você está nesse estado de desbiose, normalmente você tem diarreia ou constipação, né? Esses são os sintomas mais óbvios, assim. E dá para ver, dá para sentir quando dá aquela desregulada rápida, assim, sabe? De um dia que você fica todo zoado, depois um dia depois você já está melhor. Então, tudo essas mini alterações da sua microbiota, né? E, além disso, essa desbiose também é um fator na síndrome do intestino irritável, que é uma inflamação crônica, né, do trato digestório. Outra coisa que está relacionada é a obesidade, uma condição também totalmente a ver com a microbiota intestinal. Já tem vários estudos que demonstram que a obesidade está associada a uma microbiota menos diversa, em que só algumas espécies predominam. E a mesma coisa com o diabetes também tipo 2, mas nesse caso a doença está associada a alterações da microbiota, né, relacionada com a redução da disponibilidade do butirato, que é um ácido graxo produzido por essas bactérias também. Esses ácidos graxos são chave em praticamente todas as funções aqui da nossa microbiota. E, bom, além disso, a gente também tem alergia à comida, condições como asma, rinite alérgica, também são associadas à alteração da microbiota intestinal. Você vê que parece que não tem nada a ver, mas no fim, os estudos demonstram que a microbiota intestinal, menos diversa, né, com essas bactérias não tão estáveis, elas são relacionadas a essas condições. Outra coisa é doença autoimune, artrite reumatoide, esclerose múltipla também estão associadas, mas ainda não se sabe quais são os mecanismos, né? Tudo muito novo, assim, essa é a fronteira do conhecimento, né? Essa parte da microbiota hoje em dia. E daí, como o Renato também falou, a desbiose da microbiota intestinal pode afetar o cérebro, né? Através desse eixo intestino-cérebro, e isso pode já está associado a várias doenças, né? Autismo,
ansiedade, depressão. Então, é isso, né? Eu só queria dar esse quadro para mostrar como tudo parece que não tem nada a ver. Na verdade, a gente não sabe se uma coisa leva a outra ou se essas doenças causam a desbiose, se a desbiose causa essas doenças, mas a gente sabe que está associado. Sim. Aí aqui era o que eu estava falando, viu, Paulo, nos comentários aqui, sobre a Covid, que recentemente houveram muitos estudos nessa com a relação da microbiota intestinal com a Covid-19. E nesses estudos, os micro-organismos residentes inibiram a replicação do coronavírus. E aí eu trouxe para vocês alguns dos estudos mais interessantes aqui. Muitas dessas pesquisas, elas tiveram o objetivo de observar a relação entre a microbiota intestinal e o AC2, que é o receptor presente, né, nas células epiteliais do intestino, que conecta o coronavírus com as células humanas. E os estudos, eles têm evidências, né, que os indivíduos que foram hospitalizados com Covid, eles apresentaram disbiose. E esses indivíduos, eles demonstraram conexão não tinham a conexão colonização por essas bactérias benéficas, e então tinha muito mais coronavírus se conectando ao receptor AC2. E, além disso, aliás, é por isso também, só para complementar, né, que é por isso mesmo que um dos sintomas de Covid é diarreia, porque causa essa desbiose, né? E outros estudos também, eles mostram que, além de impedir a conexão do coronavírus com o AC2, a microbiota ela atua diretamente na supressão da replicação do coronavírus. E também mantém, né, a integridade da mucosa e dificulta a passagem do vírus ali para o sangue. Então, tem muitas funções que já descobriram. Desculpa, vou tomar uma água aqui. Santiago, gente, 10% de umidade. Nossa. Não, tô brincando, não sei quanto está, mas tô sentindo 10. Bom, então, continuando aqui, a alteração da microbiota, né, nas vias aéreas também está associada a doenças. Quando ocorre a desbiose nas pessoas, nessas regiões, elas se observa como perda da função ciliar, do reflexo de tossir, né, menos proteção contra os patógenos, mais muco, mais dano ao epitélio. Então, todo esse cenário está relacionado às inflamações agudas e crônicas das vias respiratórias, né? Por isso que eu comentei da asma, rinite alérgica, todas essas condições inflamatórias crônicas. E aí, em um dos estudos mais famosos sobre isso, que é esse aqui que eu botei aqui do ladinho do slide Luna, os cientistas eles observaram crianças infectadas pelo vírus sincicial respiratório. E aí, nesse estudo, eles demonstraram que as crianças que tinham alteração da microbiota apresentaram maior carga viral e mais sintomas, né? Sintomas moderados e graves, quando comparado com as crianças de microbiota saudável. Aqui, de novo, eu coloquei no slide as espécies predominantes, para quem quiser saber mais. E menção honrosa também da desbiose da pele, que eu não fiz no slide aqui, mas a microbiota da pele está associada à acne e a eczema. Também é importante a gente falar, mesmo que não seja assim uma coisa tão terrível que nem as outras, né? Todo mundo que sofre com isso sabe que não é fácil. Doutora, nós temos uma pergunta. Posso ler aqui? Claro. A Cassiane perguntou: sabe se tem algum estudo que fale se houve alguma alteração da microbiota devido à quarentena? Essa pergunta é ótima. Na verdade, é uma das perguntas maiores do momento, né? Até coloquei lá na parte do futuro da pesquisa da microbiota, porque, assim, a minha opinião, de novo, não existe ainda estudo publicado. Estão estudando isso agora.
Mas a minha opinião é que sim, vai haver diferenças da microbiota das crianças. Isso já é um pouco consenso na comunidade científica por causa dessas, como a microbiota se forma através da relação, né, com o ambiente, com as outras pessoas. E se a gente pensar, a gente mudou completamente o estilo de vida, que é o que muda a microbiota, basicamente. Então, eu acho que principalmente as crianças, né, as crianças de 2 anos que nasceram na pandemia, essas aí não estão sendo estudadas e com certeza vai ter mudança sim. Agora, o que vai acontecer vai ter que esperar mais um tempinho para ver. E tem outra pergunta que está falando do cabelo. O Daniel Suti perguntou: cabelos também podem ser afetados pela disbiose? Eu acho que não. O cabelo acho que não tem como, não, porque a gente não tem uma. Talvez a pele perto do. Não tenho certeza. Desculpa, Daniel. Assim, pela lógica, eu diria se tiver alguma desbiose na pele, talvez. Mas eu não conheço muito sobre a fisiologia aqui do couro cabeludo para dizer. Na teoria é possível, porque você tem alteração da microbiota na pele do cabelo, você tem queda de cabelo, né? Exato, pode ser. Na teoria, tá tudo ligado, tem relação, né? Então. Na capacidade de respiração da pele, né, respiratória, Sim, troca, oleosidade, favorece a perda de cabelo, com certeza. Isso não quer dizer que todo careca tem problema com a microbiota. Não. Infelizmente não é tão fácil assim, né? Se fosse, né? Nasce cabelo. Nossa, você imagina? Tome seu Yakult hoje e cresce já um tufo amanhã? Pois é. Porra. Já iam estar bilionários. Prêmio Nobel. Ia vender. Não é? Bom, né? Então, gente, continuando. Então, agora, para que a gente já tem mais conhecimento, né, dos impactos da microbiota nos diferentes sistemas do corpo, ainda falta né, que é o mais importante para a live de hoje, o impacto no sistema imune especificamente. E as principais formas que a microbiota impacta a imunidade humana é através do antagonismo microbiano, do desenvolvimento das células imunes e da regulação das respostas imunológicas, aumentando a tolerância e diminuindo as respostas autoimunes. Então, vamos passar aqui rapidinho, só para vocês... não fiz slide disso, desculpa. Então, o antagonismo microbiano... Desculpa. O antagonismo microbiano, ele é uma função muito importante da microbiota. Então, não é só porque eu não fiz slide, viu, gente? É importante também. As bactérias que residem ali no intestino, elas impedem a colonização das mucosas. Aliás, todas, né? Não precisa ser só no intestino. Todas as microbiotas, elas impedem a colonização das mucosas por patógenos e elas produzem antimicrobianos que lutam contra eles em nosso nome ainda por cima. Então, muitas espécies, elas ainda por cima se agregam aos patógenos, o que facilita o reconhecimento pelo sistema imune. Então, assim, super útil para a gente, já dá uma sinalizada ali, já fica muito mais rápido a nossa resposta. E a microbiota também é necessária para modular a ativação das células imunes inatas, como as células dendríticas, os macrófagos, os plasmócitos e as células linfóides inatas. Essas células, elas são a primeira barreira de defesa ali, né, contra os patógenos e acionam a resposta imune adaptativa. Como elas são as primeiras ali que reagem, é importante que elas também sejam tolerantes, porque senão pode causar muita inflamação excessiva, desnecessária, sabe? Reagir demais a qualquer coisa que aparece ali. E esse estado de tolerância imune, ele é mantido porque a microbiota produz moléculas anti-inflamatórias, né? Como os ácidos graxos de cadeia curta, que eu já comentei que é importantíssimo. Doutora, pode falar. A gente tinha uma pergunta relacionada a esse tema. A Janaína perguntou: o estudo da microbiota tem sido mais estudado? Esses estudos já modificam as considerações do sistema imune? Esses estudos já modificam
as considerações. Não entendi exatamente o que quis dizer, mas talvez seja o estudo que eu estava falando antes, eu não tenho certeza o que quis dizer aqui. Mas sim, tem mais, cada vez mais estudos sobre microbiota, né? Ele, como afeta tudo. Acho que ela está falando da relação, justamente, entre você ter o estudo da microbiota relacionada à sua resposta imune, seja ela muito pouca, média. É isso que você estava falando agora, né? Ah, tá, sim. Isso talvez explique por que tem pessoas mais sensíveis que outras, para ter uma resposta imune. Né? Como na mesma questão da obesidade, né, que ela muda a flora, porque o paciente obeso é um paciente inflamado, não? Então tem citotoxinas, é um mecanismo totalmente diferente, é uma célula totalmente diferente, né? Citocinas presentes que normalmente não estão presentes num organismo, entre aspas, saudável, né? A gente sabe disso, que a OMS já faz várias recomendações em relação à obesidade. Quando você tem provavelmente a alteração dessa flora bacteriana, vou chamar assim, essa microbiota, ela pode alterar a percepção dessas células de defesa, né, dos macrófagos, que é uma APC, né, um plasmócito produtor de anticorpos, né, e aí você tem uma dificuldade na resposta imune baseada por conta, que é modulada, vamos dizer assim, pela microbiota, né. Acho que os dois lados, né? Você tem um problema na resposta imune, ou ela é exacerbada, ou exacerbada. Isso aí. Isso. Ou ela não acontece, ou ela acontece de uma maneira totalmente descontrolada. É isso aí. Dependendo da microbiota que tá dominando no local. Se ela não estiver equilibrada, né, a gente tem uma resposta que pode causar, como foi dito lá, nos sintomas, né, que síndrome do intestino irritado, né, tudo isso. É isso mesmo. Obrigada, gente, que eu não tinha entendido tão bem aqui. Estamos aqui para ajudar. Ótimo. Então, continuando em seguida aqui, é importante a gente observar bem, né, qual é o impacto da microbiota nas respostas imunes adaptativas, porque daí esse tipo de resposta está diretamente relacionado à vacinação. Em primeiro lugar, a microbiota saudável está associada ao desenvolvimento do tecido linfóide associado ao intestino. Que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei no slide, né? E aí, nesse tecido, é onde fica armazenada as células do sistema imune adaptativo. Em segundo lugar, a presença de bactéria no intestino influencia a composição das populações de células T e B, que são essenciais para a imunidade de longo prazo que as vacinas dão, né? Então, a microbiota, ela matura a célula T, aumenta o número de célula T regulatória na mucosa, também estimula a produção de célula T CD4 na lâmina própria, que é aquela camada de tecido conjuntivo, né, onde fica o muco. E, além disso, também matura a célula B e está associado ao aumento de anticorpo IgA e IgG. Então, por fim, né, a microbiota modula a produção de citocina, que são as moléculas aí que regulam toda a imunidade. E, finalmente, chegamos à grande questão, né? Vocês sabem que uma das coisas mais interessantes que eu percebi durante a minha pesquisa era como cada pessoa apresentava uma resposta imune diferente quando era vacinado. Cada uma respondia, assim, com seu próprio perfil de células, seu próprio perfil de citocinas. E é por isso que, quando a gente faz pesquisa com humanos, a gente tem que recrutar muitos participantes ou a gente tem que replicar o estudo muitas vezes. Porque senão é impossível observar a diferença em termos gerais, porque se você pegar várias pessoas, elas são completamente variáveis, né? É realmente muito doido. Isso é porque a gente é seres muito complexos, né? Cada um tem sua genética, tem sua própria educação, seu estilo de vida, entrou em contato com diferentes patógenos, alérgenos durante a vida. E aí tudo isso, né, vai moldando o nosso perfil imunológico. E hoje em dia a gente inclui a microbiota nessa complexidade humana aí. Então, tivemos que caminhar, né, toda nessa live, dessa apresentação até agora, para criar o contexto aqui. E aí conseguir responder essa pergunta. Será que a microbiota afeta a vacinação? Depois de tudo isso que eu falei, eu imagino que qualquer um que está vendo sabe que sim,
A microbiota, ela faz parte de nós, né? É impossível a gente separar a microbiota, a vida da microbiota da nossa vida. Mas antes da gente começar, né, essa parte, eu queria reiterar de que, independente da microbiota, as vacinas funcionam. Eu imagino que a maioria aqui que está assistindo concorda comigo, mas eu nunca gosto de perder a oportunidade de falar. Então dá para ver aqui. Isso é muito importante. Eu falo frisar sempre, bem gente. Isso, porque... Bem. Então, aqui, ó, esse gráfico aqui, ele é um gráfico da CDC, né? Cada círculo, ele é uma doença, e quanto maior o círculo, maior o número de casos. O conjunto de círculos da esquerda são os casos de doenças em 1990, nos Estados Unidos. E o conjuntinho aqui, que quase não dá para ver, na direita, é os casos em 2010. Então, se a vacinação em grande escala funciona ou não, essa não é a questão. A questão de verdade é por que pessoas em diferentes regiões do mundo respondem diferente às mesmas vacinas. Então, por que em uma população a vacina é super eficaz e em uma outra não é tanto? E aí a grande hipótese atual é a microbiota. Então, né, só para dar um alerta que essa ainda é uma área de pesquisa muito nova, né? Mas a gente vai ver alguns exemplos aqui. Essa revisão literária que eu coloquei aqui na direita, ela faz um levantamento de estudos bem confiáveis que analisaram o impacto da microbiota intestinal na vacinação de criança. Aqui é menor de 2 anos. E a grande maioria das pesquisas, ela aponta que diferenças né, da eficácia da vacina são muito grandes. Por exemplo, vacinas de pólio e rotavírus apresentam menos de 50% de eficácia no Egito, enquanto nos Estados Unidos tem 80% a 95% às vezes por cento de eficácia. Outras vacinas também, como a vacina oral contra a cólera, tem lugares que nem funcionam, que nem no Nicarágua, e quando comparado com crianças da Suécia. E aí outro estudo... Desculpa. Nesse estudo aí, por exemplo, da vacina da polio aí, será não é a questão realmente cultural do leite, sei lá, porque o americano é ficcionado por leite, né? Já o egípcio não tem, né, esse hábito de beber tanto leite quanto os americanos, né? Será que a composição da flora, nesse caso, pode é o modo de vida. afetar? Fatalmente é o modo de vida dos dois. Fatalmente. Sim. E por isso que é isso, né? A região geográfica e a cultura da região... A dieta é completamente diferente. É completamente diferente. Exatamente. Exato. Então, isso muda muito. E é isso que é interessante, né? Não é uma diferença pouca. É uma diferença, assim, quando acontece, é uma diferença muito grande. Outro estudo também que tem nessa revisão bibliográfica comparou a eficácia das vacinas contra tétano, a BCG e a pólio em Bangladesh, em crianças do Bangladesh. E aí eles concluíram que a composição da microbiota intestinal está associada à eficácia da vacina, né? Então, por exemplo, as crianças que tinham a presença da bifidobactéria, né, que é uma das mais famosas por ser boazinha, mostraram resposta muito melhor à imunização. E aí teve mais estudos, teve estudo comparativo em Gana, Paquistão, Bangladesh, na Holanda, né, mais nos Estados Unidos. Pensei que isso aí ia ter aquele país meio bem com a qualidade sanitária bem duvidosa. Não, você tem que ter para fazer um comparativo decente, né, Renato? Acho que entrou Holanda, se eu fosse pesquisador, né? Se eu for fazer, aí é tipo estudo da África, é só África. Eu vou ter uma coisa completamente diferente se eu for, como ela falou lá, se eu for para Noruega, Suécia e Islândia, que o cara só come peixe, né? É completamente diferente, né? Acho que exatamente, a microbiota está ligada na alimentação, na alimentação, ambiente, como ela falou, né, no início. Tinha alguém que falou aqui, acho que foi deixa eu ver aqui na pergunta, a Ana Luísa. Ela falou que o estresse está envolvido também.
Então, fatalmente, você quando tem um estresse, isso aí é óbvio, né? Pelo menos parece para mim, você tem um estresse, a tua própria microbiota, você não fez nada, ela já muda, ela ela se paralisa, né? Então, tipo, aí é aquilo que a doutora falou antes, a doutora Bia, ou o cara tem uma constipação, ou o cara tem uma diarreia e que fala assim, eu não sei de onde é que veio isso veio do nada. Né? Então, só a prova de toxicologia surpresa na hora da prova, na hora da aula, você sabe que o seu intestino, que a sua microbiota muda naquele momento. Na bioquímica 1, 2 e 3, aí pronto. Aí Nada, a tua microbiota toda ela pula, ela se mata. Vamos lá. Então, só para completar isso que vocês falaram também, que era interessante, que um desses estudos aqui, gente, agora eu esqueci, fiquei tentando lembrar qual que era, mas teve um desses, o Gana, Paquistão, Bangladesh, que comparou com a Holanda. E aí uma coisa interessante também é que as pessoas... será que era Paquistão? Bom, as pessoas, mesmo do país que não era tão desenvolvido, mas que tinham maior condição econômica, elas tinham a microbiota mais parecida com as pessoas da Holanda. Então, tem vários fatores aí. É isso aí. É isso, tem muita coisa ainda para estudar, porque quando a gente em sociedade, né, os fatores são muitos. Não tem regra, você tem tanta influência... A influência do que você falou, ambiental, alimentar, de estresse, do ambiente que o cara vive, que teria que fazer um estudo muito assim, abrangente de vários países, com vários tipos de pessoas, porque senão você não vai chegar, não chega a uma regra, né? Você não tem, essa é a lei, não existe lei. Mas um ponto, eu acho que de repente pode se chegar como é que se diz? A condição, né, de desenvolvimento do país vai determina um pouco a eficácia da vacina, porque você tem todas essas condições adversas, né, sanitárias, de higiene, né, alimentação, estresse, que levam a você diminuir a eficácia, mudar a flora, né, tudo mais. Né? Isso é bem legal, hein? Isso dá muita tese. Isso dá muita pesquisa e muita tese, porque você tem zilhões de análises combinatórias a fazer aí. É verdade. E tem muita gente financiando essas pesquisas agora. Então, não, eu imagino que eu vou te perguntar agora. Existe um interesse das farmacêuticas em patrocinar um estudo disso, doutora Bia? Para justamente você entrar nesse nicho de probiótico, tipo, eu vou lançar um novo remédio que vai deixar tua flora 100% bacana. Acho que é um nicho muito grande, né? Muito, não, e dá para vir de várias formas. Você pode fazer um produto para cada microbiota. Imagina, se você for uma indústria farmacêutica. A farmacêutica não ganha dinheiro só na antibiótica, ela ganha também um monte de outros produtos que prometem, né, melhorar tudo. Na verdade, eles têm os dados, os trabalhos existem. Se a doutora está apresentando os trabalhos. Perfis de microbiota de diversos países. Se eles quiserem resolver, eles sabem exatamente qual é o problema. Então, se uma determinada microbiota... Ana Luísa, se empolgou, Ana Luísa, hein? Acho uma boa ideia, hein, Ana Luísa? Se você tem uma determinada microbiota que facilita, né, você pode oferecer para aquela região, né, um probiótico que facilite o desenvolvimento daquela microbiota e você resolve. O probiótico vendido no Brasil não é o mesmo que em Bangladesh, que não é o mesmo no Canadá. Não é. Aliás, não é. Seria, na verdade, o melhor seria cada um ser para cada pessoa, seja customizado para cada pessoa, né? Porque probiótico, esse é um grande problema de probiótico. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que vou falar uma marca aqui, o Floratil que vende aqui é a mesma fórmula no mundo inteiro, e aí você vai ter, a grande maioria das pessoas se dá bem, e vai ter um percentual que se dá pessimamente com o Floratil. Então, dando um exemplo aqui o mais básico, né? O mais usado, né? Mas tem vários, né? Tem os mais caros, o 20bi, por exemplo, o Enterogermina, tem um monte. Agora você tem um monte. E tem as manipulações, ainda tem o Yakult, ideal, né? Ainda tem o velho e bom Yakult. Que deve ser um dos melhores, na verdade. Mas o Yakult, tomar demais, tomar 2 copinhos daquele dali, meu amigo. Abraço o bocudo. Tua microbiota já era, Renato. Tua microbiota já era. A microvelocidade vai virar tábua de ping-pong. É verdade.
Deixa eu passar aqui. Acho que senão vai passar muito do nosso tempo aqui. Não, fica tranquilo. A gente tem até meia-noite aqui para acabar essa palestra. Não tem problema, não. Tá todo mundo aqui tranquilão. Pode falar, sem problema. Então, tá bom. Bom, mas então, continuando aqui sobre a discussão da microbiota e da vacinação, né? Os mecanismos que a microbiota impacta a vacinação são diretamente relacionados àqueles que a gente estava discutindo antes sobre a influência da microbiota no sistema imune, né? Porque a vacina usa nossas próprias células para reagir ao antígeno que ela traz. Então, né, e aí faz com que seja guardado na nossa memória celular. Daí, da próxima vez que a gente encontrar o mesmo antígeno, a gente já está preparado para atacar. Então, mas só para relembrar aqui rapidinho de novo no contexto das vacinas, né? A microbiota regula as respostas imunes inatas, que são as primeiras reações ali à vacina. E aí essas células inatas iniciam a resposta adaptativa, que vai produzir anticorpos e guardar o antígeno na memória. Aliás, acho que alguém perguntou em algum lugar aqui se plasmócito Sim, perguntaram. É adaptativo, viu? Pelo que até onde eu sei, porque produz biologia com o Rodrigo, isso. Produz anticorpos. Então eu acho que alguém tem outra opinião aqui no nosso grupo. Pelo que eu me lembro, é adaptativo. Então, continuando. Então, daí, a microbiota também desenvolve o tecido linfóide intestinal, né? E modula a produção de citocina, que regula as respostas imunes sistêmicas à vacinação. Além disso, ela também influencia no processamento e apresentação dos antígenos da vacina para as células do nosso sistema imune. E isso então afeta diretamente a eficácia. E aí, por fim, não só é importantíssima, né, a microbiota na eficácia das vacinas, mas também em evitar os efeitos colaterais da vacina. Porque uma microbiota saudável, ela estimula a produção das células T regulatórias ali e mantém o estado de tolerância das mucosas. E aí esse estado faz com que não tenha inflamações desnecessárias, o que evita a maioria dos efeitos adversos da vacina, né? Aquela febre, aquela reação inflamatória ali que você pode ter. E aí um grande estudo recente que eu quis trazer para vocês aqui, que foi feito durante a pandemia, demonstrou parecido sobre a vacina de Covid, né? E eles foram até além desse estudo, que eles disseram que a composição da microbiota prediz como que vai ser a resposta à vacina contra a Covid e os efeitos colaterais que você vai ter. Então, esse estudo mostrou que quanto mais diverso... Uma vacina específica, doutora? Ou a todas? Então, na verdade, essa vacina aqui, eu não coloquei... Aqui tem Coronavac, Pfizer... Isso, teve as duas. Tá. Teve as duas. Sim, foram as duas. Essas duas aqui... isso. E então eles viram, né, que quanto mais diversa e composta de bactérias benéficas, né, mais forte e persistente é a resposta imune à vacina e menos efeitos colaterais. Nossa, agora que eu percebi, gente, tá mais escuro aqui. Tá ficando escuro aqui. Então, os participantes, né, que tinham uma microbiota intestinal saudável, apresentaram mais anticorpos específicos e célula T. Meu Deus, o bicho desce daí, meu filho. Desculpa, que eu tenho um gato lá. aqui. Que tá... o gato, achei que era o filho. Não, o gato. O filho, aí, o filho. Enquanto eu tô assistindo aqui, eu tô olhando para trás, é o gato que tá fazendo um barulho aqui, tá escalando o armário, tá fazendo um escambau aqui. Fazendo merda. Quer participar, né? Destruindo a casa aqui enquanto eu tô aqui. É interessante, doutora Bia, que as bactérias marcadoras aqui no slide, elas não são as bactérias muito comuns, né? Não são bactérias que a gente está acostumado a trabalhar no laboratório de análise e tudo, né? São bem específicas, né? Pois é, eu trabalhei mais com imunologia, então, na verdade, eu nunca cultivei as bactérias eu mesmo, então eu não sei da dificuldade, mas é interessante que você trouxe isso, né? Porque realmente pode, como a Covid também começou a ser estudada agora, né? Pode ser que ainda a gente vai descobrir outras coisas.
esse tipo de espécie de bactérias para ter um marcador, né? Deve ter tido uma reprodutibilidade muito grande, e aí falaram assim, tá aparecendo muito esse tipo de bactéria. Mas elas não são, tipo, nenhuma das 3 que está aparecendo aqui, 4, são, tipo assim, do dia a dia da gente. Isso é bem interessante mesmo. E normalmente elas são as mesmas, né? Tipo, dos estudos, né? Esse daqui, dessa específica do Covid, que foi diferente, porque em geral são as mesmas espécies de bactérias, assim, considerando, né? Por exemplo, não saudável, tem Staphylococcus, E. coli, é sempre uma coisa bem, um perfil meio óbvio, assim, quando não é saudável. Mas, nesse caso da Covid aqui, não é muito. Doutora, a Carmen Baur Vieira está perguntando qual a diferença da influência da microbiota para vacinas atenuadas e inativadas. Tem alguma? Sim, tem, na verdade. Eu acho que daí depende muito da vacina em si que você está falando, né? Mas a vacina, por exemplo, no meu estudo, a gente usou 2 vacinas, uma ativada e uma inativada. A inativada, ela não teve um impacto da microbiota do nariz. Por quê? Porque a relação ali se dá mais com o vírus vivo, né? A relação da microbiota se dá mais com o vírus vivo, não com uma parte de um vírus morto que está andando ali. É como se nem o sistema imune e nem a microbiota desse tanto valor para uma coisa que não está inerte ali, entendeu? Então, não é tão grande a resposta quanto se for uma vacina ativada. Legal. Obrigado, Carmen, nossa sócia-atleta aqui do clube. Então, não sei se dá para ver, gente, ficou pequeno aí o grafiquinho. Mas aqui eu trouxe esse estudo, que é um estudo bem grande, né? Nesse primeiro... desculpa, eu nem fiz a introdução aqui. Que quando outro fator, né, que é muito importante para a gente considerar quando a gente fala do impacto da microbiota na vacinação é o uso de antibióticos. Porque já existem vários estudos que mostraram que o uso de antibiótico afeta diretamente a microbiota intestinal e aí, por consequência, as respostas às vacinas, né? E aí, esse estudo aqui eu achei super interessante de trazer, porque é um estudo bem grande. E nesse primeiro gráfico da esquerda, a gente tem, né, nos 2 gráficos, no eixo Y, o nível de anticorpos neutralizantes em resposta à vacinação contra a influenza. E, nesse caso aqui, os níveis de IgG1 e IgA. E no eixo X, a gente tem os dias. Em azul, a gente pode ver o nível de anticorpos nas pessoas que não tomaram antibióticos. E em vermelho é quem tomou. O primeiro gráfico aqui na esquerda, ele é nos Estados Unidos. Então, a gente pode ver claramente a diferença do nível de anticorpos das 2 populações, as pessoas, né, as que tomaram e as que não tomaram ali. Mas o segundo, que é na Tailândia, a gente pode ver que já havia um impacto da microbiota anterior à presença dos antibióticos. Então, você não consegue ver tanta diferença entre os 2. Eu achei bem interessante isso para ver que são 2 coisas, né? O antibiótico... diferente. O antibiótico afeta, mas ele afeta diferentemente em diferentes regiões também. Tem que levar isso em consideração também. Por causa da diversidade dessa microbiota? Isso, assim, em geral, é isso que eles falam. Quanto mais diversa, mais saudável. Tailândia e Califórnia. Tailândia, o cara come de tudo, na beira do barco. Na Califórnia, o cara come taco. Então, aqui, na verdade, se a gente vê as pessoas que não... O controle, né, nos Estados Unidos, que são as pessoas que não tomaram antibiótico, até que tá bom. É uma resposta boa aqui. Altos níveis de anticorpos, que é o azulzinho aqui da esquerda, né? Só que, às vezes, né, essa população... especificamente essa população que era de baixa renda da Tailândia, eles provavelmente, por conta, né, dos parasitas, a higiene e tal, outros fatores socioeconômicos, eles já tinham uma resposta baixa antes de tomar antibiótico. Então, é como se a microbiota já estivesse num estado de desbiose ali. Então, isso é bem interessante.
os Estados Unidos ele tem que tomar o antibiótico para entrar nesse estado, e aí fica bem ruim, fica pior do que a Tailândia, tá vendo? Então, só quis trazer assim, para mostrar como realmente o negócio é muito variável, ainda tem muito, muito diferente. Muita coisa para a gente estudar sobre isso. Bom, então a gente está chegando no fim. Já vimos que a microbiota, então, é super importante, 1001 vezes, aqui já falei. E se a gente tem o intuito de desenvolver vacinas mundiais, a gente tem que pensar sobre como alterar os micro-organismos que colonizam a gente, né? E, recentemente, tem muito estudo, que, assim, começando sobre isso, né? O assunto está muito em alta. E em crianças menores de 2 anos, alterar, né, modificar sua microbiota é super possível, porque as relações simbióticas ainda estão se formando ali. Mas nos adultos, aí a mudança é mais difícil. E geralmente, quando tem modificação dos micro-organismos, gera desbiose por causa de antibiótico, estresse, dieta, doenças que você pode pegar, ou fatores ambientais, né? Mas mesmo assim, ainda existem formas provadas de deixar a microbiota mais saudável. E aí, gente, adivinha, né? O que vocês acham que é? É a mesma receita para todas as outras coisas do mundo, que é comer bem e fazer exercício regularmente. Nem preciso ir no médico, nunca mais. Acaba saindo no chavão, né? Cai no chavão. Mas para você ter uma vida saudável, né? Não, você acaba... Hoje em dia, para ter uma vida saudável, você não pode se estressar, você tem que comer bem, você tem que ter 8 horas de sono, né? Tudo bem que não dá para todo mundo ter isso, né? Tem gente que consegue, mas não, acho que a tendência é você conseguir fazer com que seu meio ambiente, né, ele não projete nada em você, né? Eu estou lendo aqui as perguntas, aqui, vendo se tem alguma coisa. A Janaína está lembrando aqui, não, foi deixa eu ver aqui, cadê? Perdi aqui. A Ana Luzia falou: o intestino é o segundo cérebro. Eu falo para você, Ana Luísa, que em algumas ações o intestino é o primeiro cérebro, né? Então, quando a minha filha me chamou para ir no Rock in Rio, eu falei assim: mas peraí, como é que é o banheiro no Rock in Rio? Dependendo do banheiro, eu não vou no Rock in Rio. Eu não vou no Rock in Rio, por quê? Porque eu sei que eu vou passar perrengue, não tem jeito. Então ele se transformou em primeiro cérebro. Quem manda é o intestino. E a idade é uma coisa, né? Depois quando você faz 50, tudo muda. Se preocupar se tem lugar para sentar, se tem um banheiro decente. É isso aí. E a Janaína está lembrando aqui que a gente teve uma palestra do Dr. Tom que mencionou justamente isso, a relação intestino-cérebro, né? Então só para corroborar com aquilo que a Bia está falando agora no fechamento, você tem o macroambiente influencia na gente completamente para você ter uma vida melhor ou não saudável, né? Mas esse daí do segundo cérebro eu assino embaixo, dependendo onde eu vou. Não, e total, né? Você tá brincando, Renato? Eu duvido que você vá num buraco que vai fazer, vai. Eu só não vou acampar. Pelo mesmo motivo. Você não vê benefício em acampar, né? Não existe benefício no acampamento. Só se for no quintal, tiver uma casa com ar-condicionado, tudo, e internet e Wi-Fi. Tá certo. Sua microbiota não vai ficar não tão diversa, hein? Tem que ir lá para o mato, às vezes. É igual a criança, você tem que botar para brincar no parquinho. Se suja bastante para você pegar tudo que tem que ir, né? Tudo que for possível ali de fungo, vírus e bactéria, para você já criar uma defesa e já ter alguma coisa. Mas é verdade, é brincadeira que no fundo é verdade. No fundo pega areia e bota na boca. Pode botar na boca, que vai trazer benefício. Em moderação. O último aí, terra em moderação. O último aí é bem comum nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil isso quase não acontece, né? Transplante de fezes. Sim. Está se tornando mais comum, né? O Alessandro, lá do Santa Catarina, ele tem um trabalho bem legal com isso, vinculado ao autismo, de transplante de fezes, você ter melhoria Até a gente vai te chamar ele para falar aqui na nossa página, que é bem legal, a relação autismo com o transplante de fezes, você ter melhoria. Bem interessante.
Mas acho que mais aí, Renato, sobre transplante de fezes, que está melhor. Nos últimos anos, está se falando muito sobre isso, mas eu acho que vejo um preconceito, que existe um preconceito. Não, sim, existe o preconceito. De quem é da área e de quem não é da área, tipo assim, transplante de fezes, que isso? Não, que isso? Não, isso não existe. Mas, como a doutora falou, né, a desbiose numa criança de até 2 anos é fácil, em algumas semanas, você troca a microbiota intestinal. No adulto, isso é muito difícil, são meses, dependendo, às vezes, até 1 ano para você conseguir dependendo do tratamento que você faz com quimioterápico, o transplante é muito melhor. Antibiótico, você acabou, você não tem mais microbioma intestinal, né? Você vai ter que recolonizar tudo do zero. Isso, e transplante é a melhor opção mesmo. É isso mesmo. Desculpa, doutora Bia, temos mais? Continuar, então, aqui. Nem lembro mais onde eu estava. Das dietas. Então, aqui, ó, só porque eu falei das dietas, que era óbvio que era dieta e exercício, né, gente? Porque não existe nenhuma solução que não seja essa, todo mundo já sabe. E aí, uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais, né? E isso promove a diversidade das bactérias do intestino. E aí, por outro lado, numa dieta que tem muito açúcar, gordura, principalmente alimento processado, é associado à menor diversidade das bactérias e quando tem bactéria, não tem umas não muito benéficas, né? E aí, usar probiótico e probióticos e prebióticos também ajuda. Os probióticos são os micro-organismos vivos, né? Que tem coisa fermentada, que nem iogurte. E o prebiótico são fibras que a gente não consegue digerir, como que tem cebola, alho, tem banana, grão integral também. E aí essas fibras a gente não digere, mas as bactérias amam. Então dá um preminho ali para elas, né? E aí, de novo, só para a gente fazer aquele alerta sobre a indústria farmacêutica, de novo, aqui dos probióticos, né? Que a gente sabe que tem muitos interesses em jogo aí, rolando com os probióticos, mas tomar em moderação é bom. Só que pode não funcionar, como o Marcos já falou, pode não funcionar igual para todo mundo, né? E aí, o último ponto importante que eu queria levantar é o estresse. Estresse crônico já foi associado à alteração da microbiota, então, mais um incentivo, né, para todos nós encontrarmos formas de diminuir a correria e a ansiedade aí. E, por último, aqui é o que você falou, né, a forma radical, a alteração radical da microbiota, que é o transplante de fezes. Claro, gente, não é fezes de verdade, uma fezes processada, bonitinha, pozinho ali, não é nada nojento, então é só para desmistificar um pouco, mas eu concordo, que tudo que tem fezes é assim, totalmente estigmatizado, né? É por isso que o setor de parasitologia do laboratório, ele é total, ninguém quer nem chegar perto. Sim, verdade. E é muito triste. As pessoas não fazem nem exame de fezes, realmente a grande maioria não faz. A grande maioria não faz. Sim, é muito difícil mesmo. Mas isso aqui é uma coisa que está sendo muito estudada. Então, a ideia, né, é simples, é pegar a microbiota intestinal saudável de uma pessoa e colocar na outra. E aí, hoje em dia, esse é um tratamento eficiente e seguro para infecção crônica do sistema digestório por aquela bactéria C. difficile. E aí, que são tipo infecção crônica, né, do sistema digestório. Brabo. E aí tem um potencial para muito mais coisas no futuro. Agora já tem estudo que está começando a avaliar o potencial para tratamento de IBD, né? Como chama em português? Não é irritável. Inflamação, é uma inflamação crônica, né? IBD. É um tipo de inflamação crônica, irritable bowel, não sei como é que fala, gente. Mas é uma inflamação crônica do intestino, né? Eu esqueci como é que fala em português. Que a síndrome do intestino irritável também, constipação, e até também outras doenças metabólicas e neurológicas, que nem o Renato estava falando. E agora é o último slide, que é sobre mais assim, o futuro, né? Que eu queria falar sobre o futuro incrível da pesquisa sobre microbiota.
E atualmente já existem pesquisas em animais para curar, né, uma perturbação da microbiota intestinal através do transplante fecal ou também usando linhagens de E. coli. E também outros estudos mostraram que se você tomar probióticos, aumenta também em resposta à vacina, que nem difteria, tétano, hepatite B. Isso tudo está sendo estudado mais profundamente. Ainda tem poucos estudos pequenos, mas ainda está aumentando cada vez mais as evidências sobre essas coisas. E também estão estudando introduzir bactérias para modular a resposta imune associada a câncer. E então são várias linhas de pesquisa. Uma crítica, né, que é importante a gente fazer aqui a essas pesquisas da comunidade científica em geral é que a simbiose com a microbiota é um sistema, né? É um sistema dos humanos junto com as bactérias que estão todas ali juntas colonizando. E aí, dessa forma, pode ser que se você isolar as bactérias e consumir somente algumas espécies e tal, talvez não tenha o mesmo efeito que comer um alimento. Então, isso a gente também ainda vai ter que estudar mais profundamente para saber se é viável fazer dessa forma, né? E aí, então, por fim, nesse tópico da live mesmo, que é melhorar a eficácia das vacinas, né? Aprofundar a pesquisa sobre a microbiota é necessário, é super necessário. As bactérias mais importantes agora, nesse momento, que estão sendo mais estudadas, é as do gênero Bifidobacterium, que são muito estudadas, né, por serem considerados seguros. E aí eles têm uns metabólitos, que chamam metabólitos, né? Metabólitos, e aí chama BEBs. E aí esses metabólitos, eles estão sendo testados como adjuvante de vacina, e até como vacina em si, contra cólera, meningite, influenza. E aí eles podem ser muito bons para o futuro das vacinas, porque eles são estáveis, né, na temperatura corporal, então eles resistem também ao pH ácido, às enzimas ali. E além disso, eles podem entregar o antígeno direto dentro da mucosa, sem ficar se replicando nas células humanas, assim como as vacinas hoje em dia têm que fazer. E aí, se essas vacinas tiverem sucesso no futuro, aí causaria menos efeito colateral, seria muito mais econômica e não ia nem precisar de agulha. Então, assim, é uma revolução da vacinação se essas vingarem, né? Ainda está no começo, mas ainda nos animais, grupos pequenos de humanos, mas vamos ver como é que vai indo. E, bom, ainda falta muita coisa para a gente estudar sobre o efeito da vacinação e no geral também, porque a gente ainda não tem nenhum estudo de longo prazo. Muitos estudos têm grandes variações por causa das populações diferentes, né? E a maioria dos mecanismos desses efeitos que eu estava falando nessa live é completamente desconhecido. Ninguém sabe por que acontece, só sabe que acontece. Você vê a observação do efeito, mas você não sabe o mecanismo, né? E também tem o fato que a gente já levantou aqui das crianças crescendo aí durante a pandemia, que também vai ser um futuro da pesquisa, que muita gente vai entrar nisso para ver quais são as mudanças. E é isso. Espero que eu tenha conseguido passar bem a relevância do assunto. E obrigado por todo mundo que está aí. Foi bem legal. A gente tem uma pergunta aqui da Cassiane. Ela pergunta se você tem... Opa! Coloca aí. Isso. Mestre dos Magos, coloca aí. Beleza. Tem algum livro que você indica para falar sobre isso? E a Ana Luísa já respondeu a ela? Ótimo, lindo. Obrigada, Ana. Porque eu ia falar, gente, faz tempo que eu não leio um livro de verdade. Eu vejo mais os artigos e 10% humano. Já li e recomendo, fala bastante sobre microbiota e doenças do século XXI. Legal. Obrigado, Ana Luísa. Ótimo, obrigada. E o resto, todo mundo aqui falando que adorou, doutora Bia. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Por esse 1h e 20 minutos. Foi bem, bem interessante. Bastante coisa. E agradecemos todo mundo que está aqui. São quase 9 horas da noite. Todo mundo está querendo jantar. Mas a gente agradece. Quem não estava aqui online, vê depois no YouTube. A gente vai fazer o seguinte, doutora Bia. A Júlia vai falar, depois o Renato, depois eu.
e aí a senhora vai fechar aqui a live, tá bom? Tá bom. Júlia. Oi. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem para a gente, que fizeram perguntas, e lembrar que quem quiser o certificado de participação, só enviar o nome completo e o e-mail para a DM do Micromeio em até 1 hora após essa live aqui, que a gente encaminha para vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos e uma ótima noite. Renato? Gente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui fazendo parte da família, um pouco da família Micromeio, tá bom? Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi maravilhoso. Marcos, grande abraço. Júlia, abraço. Muito obrigado. Bom, agradeço a todo mundo que está aqui. Amanhã tem mais. Nós vamos até sexta-feira de carnaval. Eu quero ver na sexta-feira de carnaval quem vai estar aqui com a gente. Porque aí é o poder de querer conhecimento. Conhecer isso. O poder da ciência sobre o bailinho de carnaval, onde vai todo mundo se contaminar. Daqui a um mês vai estar todo mundo contaminado. Então, é isso. Agradeço a todo mundo. Doutora Bia, muito obrigado por fazer essa ponte internacional com Santiago do Chile. Agradeço aí a senhora, agradeço Júlia, a Renato, o mestre dos magos que está atrás da gente aqui no site. Janaína, obrigado por estar fazendo pergunta para a gente aí. Amanhã a Janaína estará aqui, tá? Eu também estarei com ela. E, doutora Bia, a senhora fecha, agradece, manda uma mensagem para todo mundo, a gente fecha essa live aqui. Muito bom, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada de novo pelo convite. Eu achei muito legal poder falar desse assunto, que não estudo mais, nesse momento, agora eu trabalho mais com divulgação científica, né? Mas eu sempre achei isso muito, muito, muito interessante. Ainda tem muito futuro nessa pesquisa da microbiota. Então, eu me agradeço demais, gente. Obrigada. E lembrando, se for visitar a avó depois do carnaval, usa máscara, hein, gente? Cuida das vozinhas. Tá certo. Verdade. Obrigado. Gente, boa noite. Amanhã tem mais. 7h30 estaremos aqui. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.